Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins, estou chegando com mais uma aula de matemática para a turma do 8º ano. Hoje com o tema ângulos no triângulo. É a aula de número 19 da 4ª unidade. E eu já mostro a vocês aqui um triângulo e respectivamente os seus ângulos. Então aqui eu tenho esse triângulo com algumas definições. Quero mostrar para vocês a maneira de representar. Quando falamos de triângulo, representamos sempre pelas letras maiúsculas. Então eu tenho aqui o triângulo ABC, porque é formado pelas semirretas A, BC, que é esse lado que eu estou grifando para vocês aqui. Aí o lado AC é esse lado aqui, e tem também o lado BC, que é esse outro lado aqui. Então tá aqui o triângulo, estou mostrando a representação para vocês. E aqui eu tenho os ângulos internos. Então eu tenho o ângulo que está representado aqui pela letra C, com o chapéuzinho. Aqui que está representado pela letra A. E aqui que está representado pela letra B. Ele manda que tracemos uma reta paralela à reta que contém o lado BC. Quem é o lado BC é esse lado aqui. Pede para traçar uma reta R, então seria você traçar uma reta aqui, ó, reta R, traçar aqui nessa parte de cima. Eu já fiz isso, coloquei no próximo slide, porque aqui com o mouse ela vai ficar, como vocês estão percebendo, não vai ficar corretamente riscado, né, que vai ficar, a não ser que eu pegasse uma reta já pronta. Então eu resolvi colocar no próximo slide. Só vou ler para vocês a definição, onde define que tracemos uma reta R paralela a reta que contém o lado BC, passando por A, é o que eu acabei de mostrar aqui, destacando. Essa reta vai formar com os lados ABC e AC dois ângulos cujas medidas indicaremos por M e N respectivamente. Então essa definição eu já coloquei aqui no próximo slide, para a gente começar a compreender um pouco sobre os ângulos de um triângulo. Então tá aqui, vou mostrar para vocês. Aquela definição apresentada no slide anterior. Então eu peguei o mesmo desenho, como vocês podem perceber, tracei a reta R, tá aqui mostrando a reta R. E o que acontece? A reta R ela foi paralela ao lado BC, ou seja, ela está na mesma direção, essas retas, mas elas não se cruzam. A maneira de representar paralela é representada por essas duas barrinhas aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima. Então se eu fosse fazer essa leitura aqui, a leitura seria R paralelo ao lado BC. Aí ele define aonde M é igual a B, que são ângulos internos. Então você tem aqui, ó, dentro da paralela, você tem ângulos alternos, alternos internos. O que isso significa? Vamos já aprender esse conceito. Cada um deles estão em lados opostos da reta. Da semirreta aqui, ó, de qual a semirreta? Da semirreta AB. Então o que acontece? Toda vez que dentro da paralela vocês tiverem ângulos opostos, eles têm o mesmo valor. Então se por exemplo, se eu disser que tem 30 graus aqui no ângulo M, eu não preciso ir procurar o valor de B. Automaticamente ele vai ser 30 graus também. Atendendo essa regra aqui de que? De alternos interno. Então o que vale M vale B. Nessa outra comparação, o que vale N vale C. Então aqui eu já tenho uma definição que permite vocês encontrar os valores de determinados ângulos. E aí a gente já percebeu que quando a gente traça essa reta aqui, ó, eu tenho ângulos internos, que é o que fica aqui na parte de dentro do triângulo, e tenho ângulos externos, que é o que fica na parte de fora do triângulo. Então aqui embaixo eu tenho a definição de ângulo externo, são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Então tá aqui, ó, M e N, então são ângulos o que? Externo. Mas se você prestar bem atenção, na aula passada a gente estudou ângulos suplementares, que são os ângulos que valem 180 graus. Então aqui, ó, é o ângulo de meia lua. Se você prestar bem atenção, você vai ver que aqui eu tenho uma meia lua. Então se eu juntar o ângulo M, o ângulo A e o ângulo N, eu vou ter um ângulo suplementar. E consequentemente ele vai valer o que?
180 graus. Então essa definição ela tá aqui, ó, também. Então se você tiver, por exemplo, o valor de dois ângulos, por exemplo, você tem aqui o valor do ângulo A e o valor do ângulo N. Aí tava te faltando só esse, você ia pegar os três valores e deixar igual a 180 e aplicar a regra de ângulos suplementares, que é o que a gente viu na aula passada. Então aqui a gente acabou de ver dois modelos que permite a gente já encontrar o valor de ângulos. Então aprendemos que alternos internos, ou seja, o que está dentro da reta paralela, que é a reta R, com essa reta aqui, ó, do lado BC, se eu traçar um segmento de reta, ó, de um lado para o outro aqui, ó, o que fica de um lado, só que alternando a reta, o que um vale, o outro vale. Então se eu disser que M é 30, B aqui também vai ser 30. É um exemplo. Então eu não preciso fazer conta nenhuma, eu vou achar apenas por essa definição aqui de alternos internos. Já a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo, ele vale 180 graus. E então se eu disser que tem aqui, ó, se eu pegar para vocês aqui, eu vou marcar logo essa afirmação antes de passar, que a soma dos três internos, então se eu somar aqui, ó, A, que é os três internos, mais B, é o outro interno, e mais C, aqui eu tenho a soma de todos os internos. A soma de todos os ângulos internos também vale 180 graus. É uma outra definição. Então aqui nós já temos quantas definições? Nesse slide, 3 definições. Temos do alterno interno, o que está de um lado da reta e que está do outro lado tem o mesmo valor. É uma definição. É o caso de M e de B, ou de N e de C. Tenho essa definição que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que a medida dos três ângulos internos vale 180 graus. Ou tenho aqui o valor do suplemento, que também vale 180 graus. Então vamos passar e ver mais informações. Olhem só, eu coloquei um outro triângulo, ou seja, só mudei as letras aqui para a gente recapitular o que foi mostrado no slide anterior. Então olha o que diz aqui como definição. Então vocês podem ver que aqui eu também tenho ângulos internos. Quem seriam os ângulos internos? O que vem dentro do triângulo. Então é quem? O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, são ângulos internos. O que vem fora, que é o prolongamento das semirretas aqui, ó, são ângulos externos, que no caso é quem? É X, Y e Z. E aí o que ele coloca? Através da imagem podemos observar que os ângulos A e Z são adjacentes suplementares. A gente já viu na aula passada quando é que o ângulo é adjacente, quando ele tem uma parte em comum. Então vocês já perceberam aqui que o ângulo A e Z, aqui ó, ele tem algo em comum, que é essa semirreta aqui, ó, esse lado aqui. Então esse segmento aqui ele serve tanto para formar esse ângulo quanto para formar o outro. E ele é o que? Uma meia-lua. Então ele é um ângulo adjacente suplementar. Então eu posso dizer o que? Que A mais Z vale 180. Então eu teria uma definição. Eu vou marcar aqui para vocês compreenderem uma forma de representar. Então quais seriam as representações? Eu posso dizer que A mais Z vale quanto? 180 graus. Então é uma definição. Posso usar essa mesma definição para os outros ângulos também. Então eu posso dizer aqui que B mais Y também vale 180. Então posso colocar B mais Y também é igual a 180 graus. Eu estou usando uma outra definição. De que? De ângulo suplementares. E qual é a outra forma de dar 180? Aqui ó, X mais C. Então X mais C também é igual a 180 graus. Tá aí a representação. Outro valor, outra forma que eu posso criar para encontrar valores. A forma
dos alternos internos. Ou seja, se eu traçasse uma reta paralela aqui, ó, vamos traçar essa reta. Se eu traçasse uma reta paralela ao lado BC, que a gente já viu lá. Se eu pegasse essa reta e traçasse aqui, que ia ficar? Olhem só. Esse ângulo Z, ele seria alterno interno. Ele estaria dentro da paralela aqui, ó. Não é isso? Então, ele teria o mesmo valor. Então, eu chegava à conclusão que o ângulo Z, vamos colocar aqui, o ângulo Z é igual a quem? O ângulo Z, ele está do lado de fora do triângulo, ele é igual a quem? Ao ângulo B. É uma relação. Se eu pegasse aqui o ângulo X, seria o oposto de quem? Do ângulo A. Então ele também teria o mesmo valor. Então, ângulo X e A também são iguais. Então eu estou usando aqui quem? Os alternos. Então acabei de mostrar para vocês algumas formas. Qual seria a outra forma de calcular o valor desses ângulos? Calcular apenas os internos, ou seja, A, que a gente acabou de ver, mais B e mais C é igual a quem? A 180 graus. Tá aí representado nessa figura, a fim de que? De recapitular o que a gente viu no slide anterior. Ou seja, cada slide eu estou aumentando um passo. Eu coloquei mais um slide para mostrar mais uma relação para vocês. Então a relação que eu quero mostrar agora é a relação entre a medida de um ângulo externo e as medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, além daquelas formas que eu já mostrei a vocês, existe a relação entre a medida de um ângulo externo e as medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a eles. Ela está representada aqui, ó. Eu já coloquei até a resposta aqui para vocês de alguns, para que a gente compreenda também mais uma relação para encontrar os valores de dos ângulos de um triângulo. Então eu coloquei aqui que x é igual a A mais B. Por quê? Porque eu estou atendendo quem? Essa definição aqui, ó. Que a medida de um ângulo externo, no caso o ângulo externo aqui é x, e as medidas dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, que não ajudou a formar ele, elas são iguais. Então eu posso dizer que x é igual à medida dos dois internos. Quem será os dois internos? A e B. Se eu quiser continuar com isso aqui, eu posso dizer então que Z, obedecendo a mesma regra, que Z é o ângulo externo. Ele vai ser igual a quem? Aos dois internos não adjacentes a ele. Então quem é que não ajudou, ou seja, a formar o ângulo Z, que são internos? Lógico que não é o A, porque o A está ajudando, né? Então os dois não adjacentes seria quem? B e C. Então eu posso dizer que B mais C é igual ao ângulo que? Ao ângulo Z. Da mesma forma que eu posso afirmar que Y é igual a quem? É igual aos dois que não ajudam a formar ele, os dois internos, que é o ângulo que? A mais o ângulo C. Tá aí mais uma definição. Então já estava marcado aqui para vocês também. Aqui eu coloquei que x mais c é igual a 180. Por qual motivo? Porque ele é suplementar. Então aqui, ó, x mais c forma uma meia-lua, então ele vale 180. Se eu tiver, por exemplo, o valor de x e quiser saber o valor de c, é só diminuir de 180 graus. Já tem também a outra definição que a gente acabou de ver no slide passado, que A mais B mais C é ângulos internos, então eles valem 180 graus. E aí eu tenho a última definição aqui, em que em qualquer triângulo a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele, que é o que eu acabei de mostrar nessa parte aqui, ó. Eu espero que vocês tenham compreendido.
nós vamos passar e resolver uma questão aqui. A questão que eu quero resolver com vocês é essa. Considerando as medidas A, B, C e D, indicada na representação do triângulo, qual a relação de igualdade podemos formar entre? Aí veio a pergunta. B, C e D. Então, B, C e D, qual é a relação que nós podemos formar? Nós podemos formar a seguinte relação. B, C e D são ângulos o quê? Interno de um triângulo. Então, a gente acabou de ver lá no primeiro slide que todos os ângulos internos somados é igual a 180 graus. Então, a relação que eu posso formar na letra A é que B mais C mais D é igual a 180 graus. Tá aí a nossa resposta da letra A. Já a relação aqui da letra B. A letra B ele fala A e B. Então A e B, quando você vai olhar aqui, ó, é uma meia-lua. Então é um ângulo suplementar. Então eu posso dizer que A mais B é igual a quem? É igual a 180 graus também. Então é igual a 180 graus. E por último, ele pede aqui a relação A, C e D. Então A, vocês notam que é externo. E C e D é interno, não adjacente a ele. Então a gente sabe que quando isso acontece, o externo, foi a última relação que a gente acabou de ver lá atrás, é igual aos dois não adjacentes a ele. Então eu posso afirmar que o A vale é igual à soma de C mais D. Tá aí, gente, todas as relações que foram estudadas. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não esquece de curtir, deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus e até uma próxima aula.